a oportunidade de estar aqui conversando com vocês vem também de toda a vivência, acompanhando o meu marido, porque, para quem não sabe, eu sou a esposa do Coronel Padula, né, da Tecnologias Não Letais, então eu tenho tido muita oportunidade de conviver, de visitar, de participar de eventos, tanto na área da segurança pública quanto privada, e com esse respirar, né? Eu costumo dizer, com esse respirar desses ambientes, eu entendo que essa linha vertical, esse assunto vertical, que é a diversidade, a inclusão e a acessibilidade, tem tudo a ver e está cada vez mais sendo pauta de importância dentro das questões, dos assuntos e dos ambientes da segurança e também na sociedade como um todo. Beleza? Então, o meu objetivo é justamente buscar a humanização do setor da segurança, né? Eu até já ouvi o Neves e alguns dos profissionais falando que a área da segurança era muito no pau e bomba, né? Aquela questão mais bruta e mais até machista, né? E o meu trabalho é amenizar um pouco mais no sentido não de amolecer, não é isso. É só de ser mais sensível, é de ampliar o olhar para o próximo, é quebrar paradigmas. Em relação, quando a gente fala de diversidade, né, parece um universo paralelo. Né? Quando eu falo algumas questões, as pessoas falam, não, mas isso não acontece na minha empresa, não, isso não tem na minha família, isso não tem na minha vizinhança, eu não vejo. E, na verdade, essas questões todas existem sim, né? A diversidade é muito mais ampla do que a gente imagina. Então, falando um pouco disso, desses universos paralelos, e em relação à diversidade, eu escuto muitas pessoas falarem basicamente de questões étnicas, né, das relações étnicas, ou seja, do negro, a questão da mulher, a questão de gênero, que entra a mulher e entra também as questões da identidade de gênero, né, LGBTQIA+, agora tem o P também, a questão da pessoa com deficiência, acaba sempre transitando por essas áreas, mas, na verdade, a diversidade é muito mais ampla, são muito mais grupos, né? Então, nós temos aí a questão dessas que eu falei, e também as questões da religião, né, da liberdade religiosa, né? Isso é muito importante para o mercado de trabalho também, e a segurança não escapa disso. Temos a questão da etariedade, ou seja, da idade, e quando a gente fala da questão da etariedade, a gente está falando da questão tanto do jovem, né? E na segurança eu vou falar esse parênteses quando a gente fala de formação de vigilante, né? Então, para o jovem tem uma certa questãozinha aí da idade e que aborda alguns programas de incentivo, por exemplo, no mercado de trabalho, que na área específica de vigilante tem uma observação a ser feita. Temos a questão do tipo físico, né, do gordo, do magro, do baixo, do alto, para algumas questões aí, tem que ser mais alto, tem que ser mais baixo, não pode ser gordo, não pode ser muito magro, não pode ser muito frágil, né? Então, assim, tem muita coisa, a questão cultural, são muitos grupos, né? Depois eu vou ver aí o que o pessoal, tem gente falando, o Robson falando que é cultura, etnia, biologia, o social, e algumas, né, dessas situações sociais são visíveis, né? Como a questão, por exemplo, da mulher, é visível, né, da pessoa com deficiência, algumas deficiências são visíveis, mas a questão da diversidade, e é aí que muitas vezes o bicho pega, são questões invisíveis, né? E que, por isso, a importância de apurarmos o nosso olhar para essas questões, para este público, para essa realidade. Falando, né, para que a gente possa entender um pouco de quem nós estamos falando e um pouco desse grupo, né? Eu não vou conseguir abranger tudo, porque é pouco tempo para muita coisa, mas, como eu falei, eu estou à disposição de vocês, para o que vocês precisarem. Então, vamos lá. A questão do negro,
né? Segundo o IBGE, tá? Eu vou trazer informações com base no IBGE. Então, 2018, segundo o IBGE, os negros no Brasil formam um grupo de 56% que se autodeclararam. Porque é muito importante isso, tá, gente? Isso está muitas vezes ali colocado na legislação, cada vez mais pertinente, cada vez mais presente, essa questão da autodeclaração. Eu me identifico como, eu me reconheço como, e não você, como você me reconhece. Isso é muito importante, respeitarmos a forma ou a identidade ou a questão que o outro se autodefine. Não sou eu que vou dizer para você, tá? Que você é gordo, que você é magro, que você é alto, que você é baixo, que você é negro, que você enfim, o que quer que seja, beleza? Continuando, uma questão importante aqui, o negro, quando o IBGE fala negro e dá esse número tão grande, é porque neste grupo de negro está ali unido as pessoas que se auto-identificam pretas e as pessoas que se auto-identificam pardas. O que vem a ser as pessoas pretas? E está errado, Roberta, falar, né, que ele se auto-identificou preto, ele é um homem preto. Está errado? Não está errado, tá? Tá tranquilo, pode falar. O que você não pode e não deve, ok? Então, vamos aí exercitar isso. Eu sei que pode parecer complicado, mas tudo passa a ser natural, e inclusão é isso, é quando essas questões muito sensíveis, né, nós exercitamos diariamente e passa a ser uma coisa natural, aí realmente a inclusão está acontecendo, aí realmente seria a realidade ideal para a nossa sociedade. Então, quando a gente fala, né, voltando à questão do negro, nós estamos falando das pessoas que se auto-intitulam pretas, ou seja, as pessoas de pele mais escuras, e as pessoas que se auto-intitulam pardas, que são as pessoas com a pele mais clara. Ok? Juntando as duas, dão 56% que são os negros. Ok? Continuando, mulheres. O IBGE diz 52% da população do Brasil, 52% da população são mulheres. Isso o IBGE de 2018, ou seja, nós temos mais mulheres na nossa sociedade, né, na nossa população brasileira, do que homens. A diferença não é tão grande, mas é considerável, é maior. E prestem atenção nesses índices, porque isso vai ser interessante nós refletirmos isso lá quando eu falar das empresas, do mercado de trabalho, da diversidade, ok? Continuando, os idosos, 18,8% da nossa população brasileira tem mais de 60 anos, que são considerados idosos, isso segundo 2020, o IBGE de 2020. As pessoas com deficiência, nós temos aí um percentual de 6,7% da população, segundo o IBGE, mais de 12,7 milhões de pessoas. Mas alguém pode perguntar assim, mas Roberta, eu escuto falar que pessoas com deficiência no Brasil chega a 45 milhões. Então, onde você está tirando esse número bem mais reduzido, né? Bem menor? É importante entender que em 2010, quando o IBGE fez a pesquisa com a população brasileira, muitas pessoas se auto-identificaram. Lembra que eu falei do se auto-identificar, né? Se autodeclarar? Se autodeclararam pessoas com deficiência visual, mas, na verdade, eram, por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu fui colocada como uma pessoa com deficiência visual porque eu uso o óculos com lentes de correção, com um grau baixo. Então, todas as pessoas que estavam usando óculos se autodeclararam pessoas com deficiência visual, e eu acredito que muitos de vocês acharam que eram pessoas, poderiam estar, né, consideradas pessoas com deficiência porque usam óculos, e não, o que nós temos até um certo grau, ok?
um certo grau, o que nós temos é um déficit de visão, um déficit visual e não uma deficiência visual. Legalmente, isso é bem diferente. Então, em 2018, o IBGE fez uma releitura, então, classificando as pessoas com deficiência, no caso, a visual, que eu estou dando exemplo, as pessoas não com a questão da limitação qualquer de visão, e sim as pessoas que realmente tivessem muita dificuldade ou realmente não conseguiriam enxergar nada. Então, essas pessoas entrou para a classificação de pessoas com deficiência, e por isso de 45 mil baixou tão rigorosamente para 12 milhões, ok? 45 milhões para 12 milhões, tá? A questão do LGBTQIA+. Então, é uma outra questão também um pouco polêmica no sentido quando a gente fala do número de pessoas, no caso do Brasil, né? Segundo o IBGE, a pesquisa que o IBGE faz, ela mostra que tem 1,8% da população que se autodeclaram pessoas do grupo LGBTQIA+, tá? E o pessoal da Brasil, de fato, ela diz que esse número equivale a 10% da população, segundo a pesquisa que eles fazem. Por quê? Eles entendem que, por exemplo, o IBGE, muitas pessoas ainda não estão naquele patamar de se autodeclararem. Então, segundo também, ainda no LGBT, nesse grupo, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, em 2021, fez uma estimativa de pessoas com LGBT no Brasil, 18 milhões de pessoas, tá? Então, você vê que o número não bate muito um com o outro, mas é importante a gente entender que eu fico mais com esse pessoal dos 10% da população do que apenas 1,8%, e esse número a gente percebe que está aumentando pela questão cultural que está sendo desenvolvida, que está sendo posta, que está sendo absorvida pela nossa sociedade, e que as pessoas, então, estão realmente se identificando, se autodeclarando dentro da sua identidade, tá bom? Em relação a um outro grupo importante também, e quando a gente vai abordar mercado de trabalho, eu estava até comentando em off, né, antes de entrarmos aqui com o Colette, a questão dos refugiados, é uma questão muito importante. Aqui no Brasil, muito importante, nós temos 60 mil refugiados no Brasil, e quando a gente olha para essa população, para esses 60 mil refugiados, há um panorama de que 90% dessa população são pessoas entre 18 e 45 anos. Então, quer dizer, são pessoas na idade produtiva, são pessoas que precisam ser absorvidas pelo mercado de trabalho. Então, você, se está aí algum empresário, algum gestor, né, amplia o seu olhar para pensar essa questão do refugiado, né? E quando a gente fala de refugiado também no Brasil, é importante entender que só de venezuelanos, que é o grupo maior, nós temos desses 60 mil, 48.789 venezuelanos, é o maior grupo. O segundo são os refugiados sírios, né? E depois vem o pessoal do Congo e os angolanos, tem haitianos, mas aí vem vindo num número menor. Então, quando conversamos aí, eu e Colette, né, ele relatou que ele tem funcionários, se eu não me engano, angolanos. Ele disse que são funcionários 10, que são funcionários que não faltam, que são funcionários da questão, né? Ainda tem a questão da língua, eles falam muitas vezes o inglês, o francês, dependendo do venezuelano, o espanhol, isso é um plus para a empresa, né? E fora que quando eles são profissionais 100%, são porque são pessoas que valorizam
a oportunidade de trabalho, né? Então, eles dão o máximo de si, não porque eles têm que mostrar mais, não é isso, e que essa seja a regra, não, é porque realmente eles valorizam a oportunidade. Eu aproveito e compartilho com vocês, né, os meus contatos, principalmente o Instagram, porque se porventura, né, nesse bate-papo nosso de hoje e amanhã, não der tempo de eu responder ou surgirem dúvidas sobre o assunto, ou enfim, eu estou à disposição. Entre em contato comigo lá no Instagram, né, pelo direct. Mande comentário, mande pergunta, ou vamos marcar aí um bate-papo, né, uma oportunidade, e eu vou estar à disposição para falar sobre a minha área, que é diversidade, acessibilidade e inclusão, ok?